Salmo de número 115. Eu vou usar aqui os versos 9, 10 e 11 como base para aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Salmo de número 115, versos de número 9, 10 e 11. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero te render graças, eu quero louvar o teu nome. Muito obrigado, Deus, porque por mais uma vez o Senhor me permite estar diante da tua igreja e poder ministrar a tua palavra. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece as minhas falhas, minhas fragilidades, defeitos e limitações e sabe, Deus, como eu dependo de ti nessa hora. Mais uma vez eu te peço, usa, Deus, de misericórdia para comigo, me ajuda, Senhor, a expor as tuas verdades. E que aqui nesse lugar o seu nome seja exaltado, sua igreja seja edificada, seu povo seja abençoado e o seu nome seja engrandecido. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Sempre antes de pregar eu gosto de pedir uma ajudinha. Você já sabe, você vai olhar para pelo menos um irmão perto de você e falar para ele assim: ó, hoje você está elegante demais, hein? Vai, irmão, sem gaguejar, pelo amor de Deus. Porque eu sempre digo que feio é o diabo, filho de Deus é tudo bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é a coroa da criação, você é o que há de mais especial nessa terra. Sempre digo aqui, porque verdade é para ser dita, falada, repetida e reforçada. Lá no relato do Gênesis diz que até o homem era bom, mas depois do homem ficou muito bom só veio depois de mim e de você. Você não é qualquer coisa. Deus não te criou para desgraça, Deus não te criou para derrota, Deus não te criou para miséria, Deus não te criou para o fracasso. Deus criou você para vencer, Deus criou você para crescer, Deus criou você para avançar, Deus criou você para conquistar, Deus criou você para que você possa assim desfrutar do melhor desta terra. Eu sempre digo, irmãos, na ADVEC nós não servimos a um Deus carrasco, na ADVEC nós não servimos a um Deus condenador ou acusador, na ADVEC nós servimos a um Deus que é abençoador. Hebreus 11:6 é um texto que norteia a minha vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele é o quê? Não é acusador e não é condenador, é galardoador, é abençoador, é recompensador daqueles que o buscam. Quem veio buscar o Senhor aqui nessa noite de terça-feira? Ô, meu irmão, tem bênção para você, tem vitória para você, tem resposta para você, tem socorro para você, tem direção para você, tem auxílio para você, tem milagre para você, no nome de Jesus. Mas vamos lá aqui. Por 3 vezes o salmista aqui ele nos encoraja: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Você pode confiar em Deus. Seja a boca de Deus para quem está perto de você. Diga para ele aí: você pode confiar em Deus. Fala com vontade: você pode confiar em Deus. Aleluia. Irmãos, confiar significa literalmente você se pendurar. Confiar significa você se apoiar. Confiar significa você depender totalmente. E aí quando a gente olha para o significado da palavra confiança, a gente consegue perceber algo que é muito interessante. A palavra confiança, ela significa o sentimento de segurança na verdade e competência de alguém ou alguma coisa. A palavra confiança, ela tem esse significado, é esse sentimento de segurança na verdade ou competência de alguém ou alguma coisa. Então nós podemos dizer que todas as vezes que nós depositamos a nossa confiança em alguém ou em alguma coisa, 1, 2 ou esses 3 fatores aqui sempre vão estar agindo.
Todas as vezes que dizemos que depositamos a nossa confiança em alguém ou em alguma coisa, nós o fazemos por 1, 2 ou esses 3 fatores aqui: sabedoria, poder e vontade. Todas as vezes que dizemos que colocamos a nossa confiança em alguém ou em alguma coisa, ou fazemos pela sua sabedoria, poder ou vontade. E aí é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, que é a palavra de Deus, a Bíblia nos dá algumas instruções. A Bíblia nos ensina que nós não devemos colocar a nossa confiança em algumas coisas. Por exemplo, no Salmo 146 e o verso de número 3, a Bíblia diz: não confieis em príncipes, em quem não há salvação. Príncipe aqui apontando para um cargo, para um título, para uma função. Então a Bíblia nos instrui, ela nos ensina a nós não depositarmos a nossa confiança, a nós não nos pendurarmos, a nós não nos apoiarmos, ou a nós não dependermos de qualquer título, de qualquer função, ou de qualquer cargo ou posição. Por quê? Porque o título só é título, o cargo só é cargo, a função só é função, a posição só é posição, só tem algum valor porque nós, enquanto seres humanos, agregamos valor, porque por si só, nenhum título, nenhum cargo, nenhuma função ou nenhuma posição tem sabedoria, tem poder ou tem vontade. Não, o título só é título, a função só é função, o cargo só é cargo, a posição só é posição, porque nós, seres humanos, agregamos valor. E quanta gente hoje, irmãos, triste, frustrada, decepcionada, porque muitas vezes pensavam consigo: não, se eu chegar, se eu conquistar, se eu tiver esse título, quando eu tiver essa posição, quando eu alcançar esse cargo, aí sim eu vou me sentir pleno, aí sim eu vou me sentir satisfeito, aí sim as coisas vão começar a dar certo. E foram frustrados. Quanta gente que faz de tudo, que se esforça, que se dedica, que se empenha, gente que puxa tapete, gente que explora, gente que engana para chegar num título, para ter uma posição, para alcançar um cargo, para desempenhar uma função, e vê que o título, a posição e a função não correspondem. E meu irmão, que eu e você, que nós possamos ouvir a instrução da palavra: ó Israel, confia no Senhor, é Ele que é o teu auxílio, o teu escudo. Ó casa de Arão, confia no Senhor, porque é Ele que é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Não é o título, não é a posição, não é o cargo, não é a função. E aqui eu não estou desdenhando ou menosprezando os títulos, as funções ou as posições. Nós reconhecemos que Deus tem título, que Deus tem posição, que Deus tem função, mas jamais se esqueça que a verdadeira fonte e que nós devemos depositar toda a nossa confiança não é em título, não é cargo, não é função, porque por si só não tem sabedoria, não tem poder, não tem vontade. Confia no teu Deus. É Deus que vai fazer, é Deus que vai agir, é Deus que vai abrir, é Deus que vai operar. Confia no Senhor. A Bíblia também nos instrui, Provérbios capítulo 11, versículo de número 28: quem confia nas riquezas cairá. Então a Bíblia nos instrui a nós não depositarmos a nossa confiança nas riquezas. Por quê? Por si só a riqueza não tem sabedoria, a riqueza não tem poder, a riqueza não tem vontade. Nenhuma riqueza vai conseguir corresponder totalmente à sua confiança. E hoje, mais do que nunca, a gente já tem um tempinho e a gente já tem uma história. E a gente vê que bastam algumas coisas e a riqueza ela desaparece, e a riqueza ela se desfaz. Basta uma guerra e acabam-se as riquezas. Desastres naturais, há pouco tempo agora atrás, um terremoto na Colômbia. Prédios, empresas que se desfizeram. Basta uma decisão política, basta um erro de decisão, e quantas pessoas que da noite para o dia perdem toda a sua riqueza. Por quê, irmãos? A riqueza não pode corresponder à nossa confiança, porque a riqueza por si só não tem sabedoria, não tem poder e não tem vontade. Irmãos, o que é o dinheiro? O dinheiro é um pedaço de papel que eu e você, enquanto sociedade, agregamos valor a esse pedaço de papel. Mas por si só, não tem sabedoria, não tem poder, não tem vontade. Ô Israel, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo.
Ó casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Não é o dinheiro que vai te manter, não é a empresa que vai te manter, não são os teus bens que vão te manter. Quem te mantém é o Senhor, quem está contigo é o Senhor, meu irmão. Quem guarda é o Senhor, quem protege é o Senhor, quem sustenta é o Senhor. Confia no Senhor. É o que Jesus nos ensina. Não ajunta tesouro aqui não, porque aqui a traça corrompe, aqui a ferrugem desfaz. Ei, o tesouro real está nos céus, porque lá não tem traça, lá não tem ferrugem, lá não tem ladrão. Por isso hoje Israel confia no Senhor. Casa de Arão, confia no Senhor. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. E a palavra do Senhor também nos instrui. Ela nos instrui a nós não confiarmos nos cargos, nos títulos, na função ou na posição. Ela nos instrui a nós não confiarmos nas riquezas. Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A Bíblia não está dizendo que nós não precisamos ou não podemos acreditar nas pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Deus não nos criou para que nós fôssemos ilha. Nosso pastor sempre nos instrui aqui. Nosso pastor ele sempre nos instrui e diz que aquele que se isola, ele se volta contra a verdadeira sabedoria. Porque nós não fomos criados para vivermos isolados. Nós fomos criados para nos relacionarmos uns com os outros. De vez em quando eu digo aqui numa mensagem que eu prego, meu irmão, todo ser humano precisa do outro. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Você só nasceu por causa de gente. Você só aprendeu alguma coisa por causa de gente. Você só está vestido por causa de gente. Você só se alimenta por causa de gente. Tudo na nossa vida envolve o outro. Desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morrer. Se Jesus não voltar, a gente vai para 7 palmos debaixo da terra. E pessoas vão nos levar para 7 palmos debaixo da terra. Então nós precisamos uns dos outros. Entenda isso. Mas tem muita gente que usa aqui só esse início de texto. Maldito o homem que confia no homem. Mas o texto não para aí, o texto continua. E ele é autoexplicativo. Maldito o homem que não confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que a Bíblia está nos ensinando? Que nós não podemos colocar o homem no lugar de Deus. Nós acreditamos nas pessoas, mas nós só podemos confiar em Deus. Confiar é depender, confiar é se apoiar, confiar é depender totalmente. Você só pode depender totalmente de Deus. E por quê? Eu te explico. Porque a sabedoria do homem é e sempre vai ser limitada, falha e imperfeita. A sabedoria do homem é e sempre vai ser limitada, falha e imperfeita. Provérbios capítulo 14, o verso de número 12, Provérbios 16, 25. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu final são caminhos de morte. Porque a sabedoria do homem é limitada, é falha e é imperfeita, é limitada. É por isso que nós temos universidades. É por isso que nós temos centro de pesquisas. Porque o homem, ele sabe que quanto mais sabe que não sabe nada. E é essa que é a verdade. A sabedoria do homem, ela sempre será uma sabedoria limitada. A sabedoria do homem é falha. Porque por mais que estude, por mais que se planeje, por mais que se prepare, o homem muitas vezes não consegue alcançar o seu objetivo. Não consegue alcançar o resultado desejado. Porque a sabedoria do homem é limitada, é falha e é também imperfeita. É limitada, é falha e imperfeita. Imperfeita por quê, pastor? Porque por muitas vezes um homem até alcança. O homem até chega. O homem ele até conquista. Mas o que ele faz para isso? Muitas vezes mente, engana, tem injustiça, tem manipulação. A gente vê isso aí hoje. Porque a sabedoria do homem é limitada, é falha e é imperfeita. E o poder do homem? O poder do homem é isso aqui, é o que está lá no Salmo 103, do verso de número 14 ao 16. Porque ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. O homem são os seus dias como a relva. Como a flor do campo, assim floresce, mas passando por ela o vento. Logo se vai e o seu lugar não se acha mais. O poder do homem é isso aqui, é sempre algum poder, em algum lugar e por algum tempo.
É sempre isso aqui, é algum poder, em algum lugar e por algum tempo. Por isso, meu irmão, ei, confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Não coloque nenhum homem no lugar de Deus. Não pense você que você é Deus e não coloque nenhum homem no lugar de Deus, porque só existe um que é Deus, só existe um que é Senhor, só existe um que é o Todo-Poderoso, e é nele que nós precisamos depositar a nossa confiança. A sabedoria do homem é limitada, a sabedoria do homem é falha, a sabedoria do homem é imperfeita. O poder do homem é algum poder, em algum lugar e por algum tempo. E por que nós não podemos confiar, ou depender totalmente, ou colocar o homem no lugar de Deus? Vamos analisar a vontade do homem. Porque a vontade do homem, ela pode ser fingida. E a vontade do homem, ela pode ser má. O homem, ele tem essa capacidade de fazer parecer. O homem, ele tem essa capacidade de maquiar. Ele estende a mão e diz, negócio fechado. Mas aqui dentro ele já está pensando, eu já sei como é que eu te dou a volta. O homem, ele tem essa capacidade de fingir, de fazer parecer, de maquiar. O homem pode dizer, vou fazer. Mas aqui dentro ele está pensando, vou fazer nada. Porque o homem, ele tem essa capacidade de fingir a sua vontade. Eu estava vendo isso na Bíblia, olha que interessante. Olha o que o apóstolo Paulo lhe diz a respeito, que o homem tem a capacidade de fingir. Em Romanos 12:9, o apóstolo Paulo diz que o amor seja não fingido, porque até o amor o homem tem a capacidade de fingir. Que o amor seja não fingido. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira epístola para Timóteo, no capítulo 1 e o verso de número 5, ele diz que nós não podemos ter uma fé fingida. Porque o homem tem a capacidade de fingir amor, e até a fé o homem tem a capacidade de fingir. E é por isso que nós não podemos confiar, nem depender totalmente de homem nenhum, mas confiar em Deus. Porque a vontade do homem, ela pode ser fingida, e a vontade do homem, ela pode ser má. Mas eu vim aqui para te abençoar nessa noite. Eu vim aqui para declarar para você, ei, você pode confiar em Deus. Você pode confiar em Deus. Você pode confiar em Deus. Porque se a sabedoria do homem é limitada, é falha, é imperfeita, aqui rapidamente, eu quero falar alguma coisa do porquê nós podemos confiar em Deus. Porque enquanto a sabedoria do homem é limitada, é falha, é imperfeita, a sabedoria de Deus é ilimitada. É o que está lá no Salmo 104 e o verso de número 24. Ó Senhor, quão ilimitadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria. Mas não para por aí não, a do homem é limitada, é falha, é imperfeita. A de Deus é ilimitada e é infinita. É o Salmo 147 e o verso 5. Grande é o nosso Senhor, grande é em poder, a sua sabedoria é infinita, é ilimitada, é infinita e é perfeita. Está lá em Jó 37:16. Aquele que é perfeito na sua sabedoria. Pastor, isso é bonito, mas e na prática? Na prática, Provérbios 3:19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Quando a gente olha para a criação, para aquilo que foi criado, nós vemos a sabedoria de Deus em ação. Quando a gente vê, irmãos, o planeta Terra, nós vemos a sabedoria de Deus em ação. A gente vai ler, e é muito interessante, quando a gente vai ler sobre curiosidades do planeta Terra, características do planeta Terra, nós vemos a sabedoria de Deus em ação. O planeta Terra está dentro de uma das bilhões e bilhões de galáxias que existem. A Via Láctea, o planeta Terra está dentro da Via Láctea. A Via Láctea é uma dentre as bilhões e bilhões de galáxias que existem. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Não medi não, eu li. Ai, irmãos, 100 mil anos-luz de diâmetro. E é interessante, um ano-luz tem 9,46 trilhões de quilômetros. Um ano-luz tem 9,46 trilhões de... Meu irmão, é algo inimaginável. Eu não consigo conceber o que é isso.
Eu estou falando de uma galáxia dentre as bilhões e bilhões de galáxias. Deus escolheu uma galáxia para colocar o planeta Terra. Ele coloca o planeta Terra nessa galáxia, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Eu estava lendo e os escritores estavam dizendo, o que isso significa? Que se a gente fosse viajar de uma ponta a outra da Via Láctea, 1 ano-luz, tem 100 mil anos-luz, viajar a Via Láctea com 1 ano-luz de velocidade, nós demoraríamos 100 mil anos para viajar só a Via Láctea, que é uma galáxia dentre as bilhões e bilhões de galáxias. Por que eu estou falando isso? Para você entender que o planeta Terra está dentro da Via Láctea, que é uma dentre as bilhões e bilhões de galáxias. E olha que interessante, quando a gente olha o planeta Terra, são condições únicas e específicas para que se pudesse haver vida na Terra. O tamanho da Terra é um tamanho específico. Aquilo que a gente aprende lá na escola, rotação e translação, a volta da Terra em torno de si mesmo e a volta da Terra em torno do Sol. Meu irmão, tudo isso não é obra do acaso, é fruto da sabedoria de Deus em ação, tudo milimetricamente calculado, a distância da Terra para o céu, a distância da Terra para a Lua. Se fosse mudado um pouquinho, nós seríamos queimados, se fosse mudado um pouquinho, nós seríamos inundados, mas foi tudo calculado pela mente divina, que continua no controle de todas as coisas, que tem toda a sabedoria e está a meu e a seu favor. Por isso declarou, meu irmão, você pode confiar em Deus. Ó Israel, confia no Senhor. Ó casa de Arão, confia no Senhor. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. O Deus que criou a terra, o Deus que deu o tamanho, o Deus que calculou a distância, é o Deus que está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família. É o Deus que tem a resposta que você precisa, é o Deus que sabe do que você necessita. Confia no Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, quando a gente olha para o próprio ser humano, a gente vê a sabedoria de Deus em ação, uma sabedoria que é ilimitada, que é infinita e que é perfeita. Eu estava vendo para algumas curiosidades do coração do homem. Olha que interessante isso. Um coração em condições normais bate 70 vezes por minuto, 100 mil vezes por dia, 3 milhões de vezes por mês, 37 milhões de vezes por ano. Um coração em condições normais bate. Um coração em condições normais, ele desloca 250 quilos de sangue por hora. Ele bombeia 30 litros de sangue por minuto. Em condições normais, um coração bombeando o sangue faz com que o sangue percorra 11 quilômetros dentro do nosso corpo por hora, 260 quilômetros por dia, 95 mil quilômetros por hora. Tem alguém aí ligado na tomada? Você está ligado na tomada, irmão? Bota a mão no coração aí, bota a mão no coração, vai. Sente teu coração aí. Eu acho que o meu está batendo um pouquinho mais forte, porque eu estou pregando. Mas o seu coração está batendo? É a sabedoria do teu Deus em ação. Teu Deus está agindo, meu irmão. Teu Deus está movendo. Teu Deus está no controle de todas as coisas. Ó Israel, confia no Senhor. Ó casa de Arão, confia no Senhor. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Muitas vezes nós não temos as respostas, mas nós cremos no Deus que é Senhor sobre todas as coisas. A sabedoria dele é ilimitada, a sabedoria dele é infinita, a sabedoria dele é perfeita e está a meu e a seu favor. Nós podemos confiar em Deus. Podemos confiar porque a sua sabedoria é ilimitada, infinita e é perfeita. Nós podemos confiar no poder de Deus. Você sabia disso? Porque enquanto o poder do homem é algum poder em algum lugar e por algum tempo, o poder de Deus não. Efésios 1:21 diz que Ele está acima de todo poder, principado, potestade, domínio, acima de tudo que se nomeia, não somente neste século, mas também no século vindouro. O poder dele é supremo, é acima de tudo e todos. Mas não para por aí. Mateus 28:18 foi Jesus quem falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra, porque é supremo, mas também é total. Não existe área que ele não possa agir, não existe conhecimento que ele não tenha, não existe resistência que o possa deter, não existe obstáculo que ele não possa transpor. Foi-lhe dado
todo o poder. É supremo, é total, é irresistível. Um texto que eu gosto demais de Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nada e ninguém pode impedir o agir do nosso Deus. O poder dele é supremo, o poder dele é total, o poder dele é irresistível. E 1 Timóteo 6,16 diz: aquele que tem ele só a imortalidade, e habita na luz inacessível, qual nenhum homem viu nem pode ver, a ele só honra e poder eternamente. O poder dele é supremo, é total, é irresistível e é eterno. Hoje ele tem poder, mas amanhã também tem poder, semana que vem também, mês que vem também tem, ano que vem também tem poder, daqui a 5 anos ele tem poder. Eleição é aqui na terra, no céu não tem eleição não, irmãos. O seu trono está estabelecido no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Daqui a 5 anos ele está no poder, daqui a 10 anos ele está no poder, daqui a 15 anos ele está no poder, daqui a 20 anos ele está no poder, daqui a 30 anos ele está no poder, daqui a 40, a 50, a 100, a 200, a 500, daqui a 1000 anos o poder dele é para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Ô Israel, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Ó casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. E Ele tem poder, irmãos, é sobre o reino dos céus. Ele tem poder sobre o reino dos homens. E Ele tem poder até mesmo sobre o reino das trevas. Ele tem poder sobre o reino dos céus. Está lá no Salmo 103 e o verso de número 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Ei, Ele manda no reino dos céus. Ele manda anjos para nos abençoar. Ele manda anjos para nos proteger. Ele manda anjos para nos guardar. Eu creio, meu irmão, que tem ordem a anjos para guardar você, para guardar a sua casa, para guardar a sua família. Você chega em paz, você sai em paz, porque existe um Deus que tem poder sobre o reino dos céus e ordena anjos para nos ajudar. Mas Ele também tem poder sobre o reino dos homens. Quando a gente olha para a Bíblia, é interessante. Daniel capítulo 2, versículo número 22, diz que Ele muda o tempo e as horas, Ele remove reis e estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios, inteligência aos entendidos, porque Ele é o Deus que tem poder sobre o reino dos céus, mas Ele também é o Deus que tem poder sobre o reino dos homens. E é interessante quando a gente olha para Daniel, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 24, tinha um rei, que estava meio besta, pensando que era alguma coisa porque era bom, porque era inteligente, porque ele tinha poder. Mal sabia ele, como eu já disse aqui, o poder do homem é algum poder, em algum lugar, por algum tempo. Poder que é supremo, que é total, que é irresistível, que é eterno. Tem poder sobre o reino dos céus, tem poder sobre o reino dos homens. É o Senhor. Aí Deus deu um sonho para esse rei. Daniel capítulo 4, depois você lê em casa. Vou ler a partir do 24, diz assim, ó. E esta interpretação, ó rei, Daniel vai dar a interpretação para o rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei. Serás tirado dentre os homens. A tua morada vai ser com os animais do campo. Te farão comer erva como os bois. Você vai ser molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que você entenda que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Pensou que era alguma coisa? Pensou que era bom? Deixou o orgulho dominar? Vai comer capim para você entender que existe um que é Deus sobre todas as coisas, que tem domínio sobre o reino dos céus, mas também tem domínio sobre o reino dos homens. Ô meu irmão, fica tranquilo, Deus continua tendo domínio sobre o reino dos homens. Quem manda na minha e na sua vida não é patrão não, quem manda na minha e na sua vida não é juiz não, quem manda na nossa vida não é STF não. Ainda tem um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, que continua
continua no controle do reino dos homens e faz o que quer, como quer, do jeito que quer, na hora que quer, porque Ele tem poder sobre o reino dos homens. É sobre o reino dos céus, é sobre o reino dos homens, é sobre o reino das trevas. Ele tem poder, irmão. Na história de Jó, por 2 vezes, não foi uma, não, foi 2. Jó 1:12 e Jó 2:6. Por 2 vezes Deus estabelece um raio de ação. Até aqui você pode. Na primeira vez, pode tocar em tudo de Jó, mas você não vai tocar em Jó. O que o inimigo faz? O inimigo arrasa com tudo que Jó tinha, mas não toca em um fio de cabelo de Jó, porque na primeira vez Deus estabeleceu o raio para ele. Pode tocar em tudo que ele tem, mas não toca nele, porque Deus tem poder sobre o reino das trevas, irmão. E você conhece a história. Jó não pecou, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o inimigo mais uma vez vem, mas também pele por pele, o homem dará tudo pela sua saúde. Aí Deus mais uma vez, vou mudar o raio de ação para você agora, vai lá, pode tocar nele, mas não lhe tire a vida. O que o inimigo faz? O inimigo toca em Jó, mas se ele pudesse, ele acabava com Jó, ele matava Jó. Mas o que Deus falou? Pode tocar nele, mas não lhe tire a vida, porque Deus é o Deus que tem poder sobre o reino dos céus, Deus é o Deus que tem poder sobre o reino dos homens, mas Deus tem poder sobre o reino das trevas. Ô meu irmão, o inimigo não vai bagunçar com você não, o inimigo não vai bagunçar com a tua casa não, o inimigo não vai determinar sobre a mim e a sua vida não. Ô Israel, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio, o teu escudo, ó casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio, o teu escudo, vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Deus continua no controle de todas as coisas. A sabedoria dele está a meu e a seu favor, o poder dele está a meu e a seu favor. E eu termino. Quando a gente olha para a vontade de Deus, a sabedoria do homem é limitada, é falha, é imperfeita. O poder do homem é algum poder em algum lugar e por algum tempo. A vontade do homem pode ser fingida, pode ser má. A sabedoria de Deus é infinita, é ilimitada e é perfeita. O poder de Deus é supremo, é total, é irresistível, é eterno. Ele tem poder sobre o reino dos céus, Ele tem poder sobre o reino dos homens, Ele tem poder sobre o reino das trevas. Mas e a vontade? A do homem pode ser fingida e pode ser má, mas e a vontade de Deus? É o que está lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, a vontade de Deus é e sempre será boa, agradável e perfeita. É boa, é agradável e perfeita. É boa, é agradável e perfeita. Meu irmão, já falei e vou repetir. Nós não servimos a um Deus carrasco. Você não serve a um Deus condenador ou acusador. Você serve a um Deus que é abençoador, um Deus que é recompensador. A sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. E Neemias 23:19 diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Deus cumpre. Porque o homem, irmão, ele pode pensar alguma coisa, ele pode falar outra e agir completamente diferente. Se é o homem que tem essa capacidade de fingir, de fazer parecer, de marcar Deus, Deus não, irmão. O que Deus pensa, o que Deus fala e o que Deus faz estão sempre alinhados. O que Deus pensa, o que Deus fala e o que Deus faz, pensamentos, palavras e atos sempre estão alinhados. Sabe por quê? Deus é santo. Deus é santo. Deus é um Deus que é íntegro, Ele é inteiro. O que Tito 1:2 diz que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. O que Ele pensa a teu respeito, o que Ele fala a teu respeito e o que Ele faz a teu respeito sempre vão estar alinhados. E os pensamentos de Deus estão lá em Jeremias 29:11. Porque bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de paz e de esperança.
Ô Israel, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Tem alguém vivo aí? Deixa eu ver se tem alguém vivo aí. Você está vivo? Pode confiar em Deus. Ainda não acabou. Eu sempre digo, se você está vivo, não existe prova maior do que essa. Deus ainda está agindo. Deus ainda está movendo. O que Deus falou vai acontecer. O que Deus prometeu vai se realizar. Porque a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. Ainda não acabou. O que Deus fala, Deus cumpre. A sabedoria dele está a meu e a seu favor. O poder dele está a meu e a seu favor. A vontade dele está a meu e a seu favor. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. E saia daqui essa noite com a sua palavra na sua mente, no seu coração. Israel, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Seja a boca de Deus para alguém perto de você e diga para ele: você pode confiar em Deus. Pastor Odilton.